Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Os regos de Nova Lima, uma das forças motrizes do desenvolvimento do município desde o auge da época da mineração de ouro. Pelos seus cursos d'água fluíram ao longo dos anos os sonhos de quem imaginou tirar do fundo da terra riquezas incontáveis, além da força que movia as máquinas que tornavam isso possível. Ladeando seus cursos, casais passeavam de mãos dadas e sonhavam os seus futuros. Pais e mães ensinaram aos seus filhos as lições da vida e inúmeros trabalhadores seguiram os embalos de suas águas à procura de renovar as forças para mais um dia na rotina do ganha-pão. Assim, famílias, ou melhor, gerações, foram se sucedendo na construção da vida da comunidade. Assim, na levada das águas que desciam pelos regos, ergueu-se uma cidade, a nossa Nova Lima. Hoje, no segundo programa da série de 3, com o nosso estimado Dr. Elcio Aloísio Barbosa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre mais esses tesouros de Nova Lima. Mais uma vez aqui no nosso estúdio e hoje, como nós prometemos no nosso último programa, vamos falar especificamente sobre mais uma obra do senhor, Regos de Nova Lima. Falando sobre os regos, nós iremos falar também sobre esse patrimônio que nós temos, que é o Bicame. O que o senhor pode nos falar a respeito deles? Ok, é muita satisfação retornar aqui nesse ambiente tão bom. Falar sobre os regos é um tema que me traz muito prazer, porque eu convivi com essa temática durante praticamente toda a minha vida, morei perto do rego bastante tempo. Passei minha infância. Inclusive, quando a gente era criança, a gente ficava observando, o rego tinha as águas muito límpidas, Não havia lançamento de nenhum tipo de resíduo, de fluxo estranho para dentro do rego. Existiam as varredeiras que percorriam a banqueta do rego, fazendo a limpeza, periodicamente. Então ele era tratado com muito cuidado. E isso garantiu sempre que ele fosse uma fonte de sustentação, os regos, da produção da mineração. Para entender um pouco dos regos, eu gostaria de recapitular a questão da hidrologia na região. Eu focalizo isso nesse livro, contando sobre isso. O município de Nova Lima, ele é irrigado, a cidade, pelo menos essa área central da cidade, ela é irrigada por duas bacias hidrográficas. A bacia do Ribeirão do Cardoso, que nasce na Serra do Curral, e o dos Cristais, que de certa forma também vem de lá. E dessas duas bacias oriundam a maior parte dos regos que vieram a compor o abastecimento d'água da mineração Morro Velho. Eu costumo, didaticamente, a gente costuma distribuir essa contribuição dos regos em duas origens diferentes. O que a gente chama sistema do Cardoso, que vem da bacia do Cardoso, e do outro lado, o sistema dos Cristais. O sistema do Cardoso ele foi muito mais preservado porque a parte da Serra do Curral em que todas essas nascentes
elas começam, elas se originam, ela foi mais preservada, a marca ainda existe até hoje, ao contrário da Bacia dos Cristais, que foi agredida pelas ocupações urbanísticas nos últimos 50 anos. Então, a partir daí, a gente vê que o comprometimento das nascentes e, por consequência, dos regos nascidos a partir do Cardoso ficaram menos prejudicados do que dos cristais. E qual que era a finalidade dos regos? Para que eles se prestavam ao quê? Boa pergunta. Porque, ao contrário do que muita gente acredita, né, a maior parte das pessoas enxergam os regos só como uma fonte de abastecimento para a lavagem do minério das minas. Está correto, essa aí é a faceta dos regos que é mais difundida. Mas quando eles foram criados, a empresa, a mineradora, ela também tinha dificuldade quanto à geração de energia. Então, a partir daí, os regos, eles alimentavam não só o suprimento de água, como também no seu percurso deram origem a diversas usinas hidrelétricas de pequena potência, mas que serviam para as necessidades de energia da mina. Por exemplo, no Rego dos Cristais, que é também conhecido como Rego Grande, né? Logo no nascedouro dele, ali era a primeira usina, uma das usinas, a usina dos Cristais. Quando ele chegava no final, próximo à planta de Nova Lima, né, a planta industrial, ali havia também uma outra usina hidrelétrica, que era a usina do Retiro. Mais à frente, não existe mais. Não existe mais. E mais à frente, antes de entrar, as águas do Rego Grande, que agora, depois de transpor o bicame, ela voltava a alimentar uma outra usina na região do Rego do Campo, onde ele passava a chamar Rego do Campo, né? Transpôs o bicame. O Rego do Campo é o quê? Não, hoje ele é chamado de Rego dos Amores, né? Ele entrou na vida de Nova Limense como Rego dos Amores. Também na região de Bicalho existiam as usinas, né? A mais conhecida fora desse âmbito aqui na região próxima à planta principal do Morro Velho, a gente vai lembrar da usina do Gaia, que tem um resquício, um prédio lindíssimo, né? Infelizmente ele foi muito depredado e quem sabe, né? O senhor mesmo vem hasteando essa bandeira para tantos horizontes, quem sabe também o prédio do Gaia ele possa voltar a mostrar aquela vitalidade dele, lindíssima do passado. Com a palavra os nossos dirigentes, né? Opa! Isso aí. Doutor Elcio, vamos então falar quais são os principais regos da nossa cidade. Pelo que nós dissemos anteriormente, né, agora há pouco, os regos de Nova Lima, eles estão, parte deles na região do Cardoso e outra parte na região mais ao sul, né, que é a região dos Cristais. O principal deles, no complexo do Cardoso, é o chamado Rego dos Carrapatos. O Rego dos Carrapatos, inclusive, ele tem uma história muito interessante, porque apesar dele manter, assim como os demais regos, uma declividade muito baixa, ele percorre uma região muito rica em termos ambientais. Ele é mantido através de uma sequência de captações de pequenos regos que iam transferindo microbacias de uma para as outras através de um processo de escadaria. Um negócio, é uma riqueza que merece. Só Nova Lima tem. Só Nova Lima tem. Então o Rego dos Carrapatos seria a vedete do conjunto dos regos que vem da Serra do Curral. Ele ainda se mantém bem cuidado e é um local de visita muito interessante até hoje. Nós temos ainda o Rego do Cubango, é o mais extenso deles. Felizmente ele já foi desativado há uns 20 anos pelo menos. Eu citei na vertente do Cardoso o Rego do Cubango, o Rego dos Carrapatos, né? Ainda tem o Rego do Bananal, me fugiu. São os três componentes dessa. Mas eu já ouvi falar também num outro, Macenas. Macena é uma componente do Rego Carrapato, dessa vertente, que alimentava a extração de tratamento que a Morro Velho mantinha naquela época, São João del Rei, né? O Macena, ele passou a denominar a estação de tratamento, que por sua vez supria, além das casas da empresa, supria os chafarizes, que nós já chegamos a mencionar em
em outra oportunidade, né? Do lado do Cardoso, esses eram os principais regos. Então, e eles fluíam sempre numa vertente que era em mata protegida e tudo mais. Razão pela qual estariam todos eles resguardados se fosse o caso, né? Mas a partir do momento que, mais ou menos em torno do ano 2000, né, foram desativadas as minas e a planta aqui em Nova Lima, a partir daí desapareceu a necessidade da manutenção dos regos, né? O rego dos Carrapatos é mantido até hoje, a prefeitura abraçou a ideia e ele é mantido, pelo menos na sua maior parte, mas os demais, infelizmente, não existem mais, né? E vale a pena, né? Um passeio pelo Rego dos Carrapatos. É muito gostoso e é um passeio quase que todo o tempo dentro da mata, né? Exatamente. Vendo pequenos animais, aqueles, quer dizer, não tão pequenos, que tem alguns macacos ali que chegam até a jogar algumas coisas da gente, né? A gente deixou em destaque a questão do Rio Grande, né? Porque o Rio Grande eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais a respeito dele. Primeiro porque ele corta a cidade de Nova Lima, né? Ele começa, praticamente o coração da cidade é cortado pelo Rio Grande. E esse rego, até hoje existe a calha dele, mas ele foi objeto de muita transformação desde os últimos períodos em que ele foi necessário na função básica para a qual ele foi construído. Então, a partir de determinado momento, até pelo fato de ele cortar a cidade, o Rio Grande passou a ser vítima de uma série de fatores que o prejudicaram significativamente ao longo do tempo. O principal deles que eu gosto de citar é o fato de que toda a área da Bacia dos Cristais, né, a Bacia dos Cristais, hoje ela está bastante ocupada, e isso aconteceu nos últimos 30, 40 anos, por empreendimentos de urbanização e loteamentos, né? E todas essas ações que foram promovidas na bacia certamente conturbaram o leito do rego. Porque o rego, infelizmente, né? Infelizmente, e é um processo difícil de conter, muito difícil. No passado, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar no início da década de 70. No início da década de 70 foi quando a MBR começou a instalar a mina de Águas Claras na Serra do Curral. E a partir dessas obras, né, houve uma transfiguração muito grande na Serra em termos de serviço de terraplanagem. E desceu muito material sólido ao longo do Ribeirão dos Cristais, ou seja, já nessa época, em 1971, a empresa que lutou arduamente para conviver com aquilo alterava profundamente a qualidade da água do Rio Grande. E através de alguns dispositivos que foram feitos na época, e eles patrocinaram inclusive a construção lá na região da captação, a construção de alguns tanques de decantação, onde a água passava por esses tanques enormes, o barro era ali retido, né, o material sólido era ali retido por sedimentação e conseguia aliviar o problema da poluição da água, né? Acontece que, apesar disso, depois que a empresa passou a não ter mais interesse no rego, essas câmaras de sedimentação foram abandonadas e o rego retomou aquela triste rotina de receber todos os resíduos sólidos que eram gerados através de todas as obras que cada vez mais se desenvolviam nas suas cabeceiras. Então hoje, o rego, eu ousaria dizer que o Rego Grande hoje, ele tem metade da capacidade que ele tinha e deveria ter primitivamente para arcar com a responsabilidade dela de trazer água ao longo do seu trajeto. Mas não foi só isso. Esse foi um dos aspectos. Um outro aspecto altamente nocivo para o Rio Grande foi a questão do lançamento de uma série de resíduos pela própria população ou pela própria municipalidade, à base de esgotos, à base de águas de serviço e vai por aí afora, né? Afora as pontes por cima do rego, né? Para ter acesso às casas, garagens e outras coisas mais. Exatamente. Essas pontes, recentemente eu tive a oportunidade de fazer um trabalho muito interessante para a prefeitura, tentando resguardar o rego, né? Um projeto, e eu pude me aprofundar bastante nesse sentido, e o que a gente observou
é que você tem uma série, o senhor mencionou aí as pontes, as travessias de rua, né? Existem emaranhados, né? Ali você tem uma praça enorme. E logo à frente também tem outro, né? Passando são vários. Então, se você contar, são trechos em que o rego está completamente à mercê da falta de manutenção. Ou seja, se ainda fosse possível manutenção, ou ainda se ainda houvesse predisposição para essa manutenção, ali seria impedido, né? Então, eu tive a oportunidade de cadastrar isso. Ao longo do rego, nós temos alguma coisa como 20%, que é um número altamente significativo, da extensão dele que está imprópria, impossibilitada de ter acesso. Aquelas águas paradas estão provocando uma agressão na família novalimense. O que é que o senhor acha? Causa muito estranheza para a gente, porque você vê, no curso do rego, ele mantém, da forma como ele está hoje, com todos os problemas que a gente apontou, ele mantém uma série de focos de água parada em grande extensão. Eu chamo atenção para aquelas, inclusive, que a gente convive, quem anda no rego, perto do Colégio Estadual, perto da creche Menino Jesus, perto da Escola Municipal Antonieta Dias. Quer dizer, todos esses locais, as crianças passando ali perto, e aquela água verde parada que é reabastecida em toda chuva, e não adianta tentar limpar. É um problema... Foco de dengue. Foco de dengue, é impressionante. É difícil falar, mas eu acredito que um grande percentual das moléstias que hajam acontecido aqui tem muito a ver com aquele estado permanente de exposição de água parada, né? Não adianta ir nas casas para você pedir para as pessoas recolher os pratinhos, ou se o ator principal está lá exposto, né? Esse aí é um ponto importantíssimo, né? Agora existem outros. A Volta Redonda, o local que todo mundo conhece como Volta Redonda, toda aquela região ali já está dando sinais, há 20 anos eu acompanho, está dando sinais de escorregamento de encosta, né, de infiltração, a água suja lá embaixo. Aquilo ali pode virar um outro fenômeno da Vossoroca, que eu acompanhei e dou testemunho, né, lá no bairro do Alvorada, lá nos Cristais. Todo aquele drama que ocorreu, que levou dezenas de casas para o morro abaixo, aquilo ali pode acontecer em vários outros locais, infelizmente, porque o fenômeno de infiltração está acontecendo e ninguém faz nada. E numa área bem mais central, né? Bem mais central, com casas... que aumenta o perigo. Volta Redonda tem prédios do lado de cima e as pessoas não enxergam isso, o potencial de risco que está correndo ali, né? Passar água no rego na situação que ele está hoje é um verdadeiro crime, e isso eu acho que o poder público teria que estar atento para ele, né? Eu divulgo, eu falo, eu escrevo, eu mando carta, eu faço o que me compete, mas até o limite do que me compete. Vamos voltar um pouquinho ao Rego dos Carrapatos. Nós temos um grande pintor, é lógico, infelizmente já não está mais no nosso meio, mas o nosso grande Edgar Walter, ele fez uma obra sobre o Rego dos Carrapatos. E aqui nós vemos um lugar maravilhoso e duas crianças. E parece-me que uma delas é bastante conhecida, né? Não sei se isso é só lenda ou se realmente essa criança foi retratada e chegou a ser, e é realmente um grande nome aqui na nossa cidade? Pelo que me consta, e deve ser verdade, já me disseram que um desses rapazes, desses meninos, era o nosso ex-prefeito Ronaldo Marques. A respeito desses dois regos, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa mais? Eu gostaria só de comentar que há 2 anos atrás eu tive a oportunidade e o grande prazer de elaborar um projeto de recuperação do rego. Na época ele foi, eu diria, até aplaudido pela prefeitura, né, no sentido de que iria resolver os problemas que estava apresentando. E 2 anos depois a gente não vê que aconteceu nada, não sei se houve algum embaraço, não sei. Você está pelo fundo de alguma gaveta? Eu fico sentido com isso, porque era e é um projeto que eu acho que resolveria o problema do Rego Grande de uma forma assim, bem interessante, né? Eu gostaria de citar também, aproveitando esse gancho, eu moro no final do Rego Grande. Tem moradores nas imediações da minha casa hoje, que para ela sair de casa e seguir para Belo Horizonte, ela tem que fazer um percurso no entorno de onde lhe é permitido pelo sistema viário municipal
de 1.400 metros. Se a Avenida Aldo Zanini tivesse mão dupla, faria o mesmo percurso em 300 metros. Porque o projeto que eu apresentei, ele permitia mão dupla no Rio Grande. Eu acho que o Rio Grande, ou a Avenida Aldo Zanini, tem que verdadeiramente virar, transformar numa avenida. No mínimo, tendo mão dupla, no mínimo. E isso é possível. Foi provado que é possível, sem nenhum sacrifício de nada. Eu acho que é muito fácil dar um pouquinho de conforto para essas pessoas, até nisso. Mas, doutor Elcio, falando nas coisas boas, nas coisas ruins, nós fizemos aqui uma crítica sobre aqueles avanços sobre o Rego Grande. E eu tenho ali perto da casa do senhor, ainda vi isso hoje, passando por lá, uma casa que mantém o sistema antigo, onde tem realmente um lugar que pode avançar por sobre o rego e que é um sistema de madeira imitando uma bandeira inglesa. Sim. O senhor conhece? Sim, esse foi um resgate fantástico, fazer elogio ao morador, né? Isso foi um resgate fantástico que fizeram das antigas travessias do Rego que existiam na época de São João del Rei. Isso poderia ter sido, ou ainda é tempo de voltar ao passado, e render esse tributo a essa época e a toda essa nostalgia desse tempo do Rio Grande, né? De transformar as travessias naquele estilo. Vou falar o nome da dona da casa, que trabalhou comigo, que é a Sônia, né? E, por favor, o nome do marido dela, né? Que é uma homenagem que nós estamos prestando aos dois. Perfeito. Hermano Gomes Machado, grande Pronto. amigo. Parabéns aos dois, né? A Sônia Exatamente, e o Hermano. Exatamente. Doutor Elcio, vamos falar sobre o ícone de Nova Lima, sobre o Bicame. O que o senhor pode nos informar? O ou os? Os. Eu vou escolher o os. Pelo seguinte, o Bicame, ao contrário do que muita gente pensa, ou além do que muita gente conhece, antes do ano 1900, ou seja, no período que o Chalmers assumiu a liderança da empresa, a planta industrial ela situava na lateral do caminho da Boa Vista. Depois, com todos os planos de crescimento da empresa, ela foi transferida para aquele lugar que todo Nova Alimentos conhece, né? Que foi desativada recentemente. Nesse período, até chegar ao ano de 1900, como a planta estava numa localização diferente, o Rego Grande, ele existia, mas era um pouco mais extenso do que esse traçado que a gente conhece hoje em dia. Ele se estendia por mais 300, 350 metros, mantendo sempre aquela declividade de 1%, né, menos de 1%, e chegava nas imediações da extremidade do Campo do Retiro, na parte de baixo do Campo do Retiro. A partir dali nascia o Bicame, o primeiro Bicame, né? Ele era até um pouco mais extenso do que esse, ou seja, percorria mais 350 metros até chegar a esse lugar. Aí ele transpunha e ia lá para a encosta do lado oposto da rua, passava por cima da rua Santo Antônio, depois da igreja, ali para frente, e ia até a casa do diretor, que é conhecido aqui para os nova-limenses como casa do Sr. Davis, Eric Davis, que era então o superintendente. Então, a partir dali, ele pegava um outro rego, as águas do Rego Grande, pegavam um outro rego pela encosta e seguiam o curso até a planta antiga. A partir aproximadamente do ano 1900, quando a planta transferiu mais para baixo, que passou a ser construído novo Bicame com esse formato que nós temos até hoje aqui, com quase 130 anos de vida, né? E que está passando por um processo de recuperação agora, né? Exatamente. A Prefeitura e a Anglo Gold deram as mãos, estão fazendo uma recuperação depois de muito tempo vamos dizer, de abandono, né? Eu tenho até uma curiosidade para falar a respeito do Bicame, que o Bicame ele tem 194 metros de extensão e uma altura da ordem de 14 metros, desde o piso até o alto da calha dele lá em cima, né? Essa é uma tesoura típica do Bicame, a calha está aqui em cima. O que acontece é o seguinte, as duas abas da tesoura, né, os dois lados da letra A, que ele tem uma semelhança, eles não são simétricos. Até recentemente alguém falou, o Bicame está torto. Ele não está torto. O Bicame tem a aba que é virada para o lado da cidade, um pouco mais inclinada. E isso tem razão de ser. É devido ao projeto da época em que ele foi feito, que considerou o esforço dos ventos. Então o esforço do vento que vem da Serra do Curral e sopra na direção da cidade, ela exige que haja a perna mais aberta para resistir a esse esforço. Para que ele não caia. Para que ele não caia. Olha, isso é uma curiosidade. Então ninguém vai querer consertar essa perna dele, porque ela não está torta não, né? Então isso é uma curiosidade a respeito do Bicame.
Mas, doutor Elcio, nós queremos uma Nova Lima cada dia mais bonita, né? Eu sei que alguns ambientalistas poderão até ficar contra, mas eu acho que o principal é o bicame. O senhor não acha que aquelas árvores que estão ali atrapalham a visão do bicame? Elas poderiam ser transportadas para outro local e deixar o bicame mais à vista? Doutor Juarez, eu concordo plenamente. Na realidade, eu nem vou reivindicar essa ideia, porque nunca me havia me ocorrido. Mas eu endosso plenamente. Eu acho que a vedete daquela região tem que ser o bicame, ele tem que ser exposto da melhor forma. O pessoal que é dedicado mais a essa parte, os ambientalistas, terão certamente ideias interessantes de substituir por arbustos menores, sim, mais vibrantes, mais coloridos, né? E que transformem aquele entorno do bicame em algo que possam conversar com ele e não disputar, exatamente. Uhum. Então eu acho que é uma ideia muito interessante que deveria ser pensado muito nesse sentido. Agora vamos ficar mais um pouquinho por ali? Como é que se chamava aquela praça perto do bicame? Pois é, aquela praça do lado do bicame, quando foi agora recentemente reformada, a solução que foi dada ali, ela agrediu muito um sonho que eu sempre tive e tinha vontade que outras pessoas também compartilhassem do mesmo, que aquela praça também ela tinha que ter a mesma leitura que o bicame, né? Remontar ao período que ele foi construído e tal. Essa praça, inclusive, o senhor perguntou, ela tem o nome primitivo, que não deveria ter sido desgrudado dela, ela se chamava Praça Grã-Bretanha, em homenagem aos nossos precursores aqui na região, né? Que praticamente implantaram a arquitetura inglesa aqui e deram esse formato bonito que muitos bairros aqui ainda conservam. Então, assim como o bicame está ali, essa praça também poderia e deveria ser dedicada a uma homenagem à colonização, né? A nossa colonização. Nós temos esse privilégio de ter uma colonização bacana, né? Agora, eu que abraço a ideia do senhor. Eu sonho com os jardins coloridos ali, a maneira como os ingleses sempre tiveram muito gosto para isso. E com os quiosques também típicos, né? A Casa Grande, por exemplo, tem nos seus jardins alguns quiosques lindos com uma arquitetura que remete a esse tempo nostálgico. Era uma hora da cidade retribuir e oferecer um pouquinho dessa lembrança inglesa que passou e deixou marcas por aqui, né? Eu vou fazer um desafio ao meu amigo e ao engenheiro Elcio. Vamos apresentar uma maquete desse lugar, como deveria ser? E vamos apresentar aqui no nosso programa? Olha que conjunto bonito que ficaria. Pensão Retiro, restaurar aquelas casas que ali estão, tirando as árvores, com esse trabalho que está sendo feito no bicame, e mais aquelas casas ali à esquerda, ficaria um local extremamente agradável e dando destaque ao nosso destaque maior, que é o nosso bicame. Que é o bicame, exatamente. Um excelente elemento de contorno, né? Dessa paisagem do bicame. Doutor Elcio, foi mais um momento extremamente agradável esse contato com o senhor. Então, de novo, muito obrigado e até nosso próximo encontro. Eu é que agradeço. Pois é, chegamos ao final de mais um programa com o Dr. Elcio, o segundo da série de 3. E eu espero vocês na próxima edição com um novo programa, onde nós vamos abordar o Clube das Quintas. Não percam!